Fala, meus amigos e minhas amigas, super-heróis e super-heroínas. Beleza? Eu sou Lucas Magno do canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos. Lá vamos nós. Enquanto não chega a terceira temporada de The Boys, vamos relembrar os melhores momentos? Uma série com alto grau de violência, deboche, mudou basicamente bastante o gênero de super-heróis, embora já tenha sido feito antes. Só que apresenta uma trama interessante, personagens muito divertidos, situações pra lá de bizarras e heróis com senso de moralidade questionável. Será que é possível manter isso 24 horas por dia? E o envolvimento de uma grande empresa com intenções misteriosas. Um grupo de rapazes que não têm poderes vão tentar derrubar esses heróis. Série sensação da Amazon Prime lá em 2019. Vambora falar de The Boys. Após a vinheta, não sai daí. The Boys, criada por Eric Kripke. Ele foi responsável por HQs de Hellblazer, Constantine e também The Preacher. De viraram série. Constantine se lembra do filme lá do Keanu Reeves também. É baseado numa série de quadrinhos criada por Gary Ennis e Derek Robertson. Elas foram lançadas em 2006, eram publicadas pela DC Comics. Só que a empresa começou a ver o alto grau de violência e deturpação, perversão e cancelou. Depois, a Dynamite Entertainment comprou os direitos. O programa tem produção do Seth Rogen e do Evan Goldberg. Eles são mais associados a comédias escrachadas. Você já deve ter assistido algum filme com eles. Eles iam, inclusive, dirigir o primeiro episódio, mas por conflito de agendas, isso não aconteceu. A ideia seria um longa-metragem para o cinema, mas aí acabou virando uma série. E você sabia que na época a Amazon confiou tanto que antes de lançar a série já renovou para a segunda temporada? Ela foi gravada em Toronto, no Canadá, e por conta dos frios extremos, alguns problemas durante as gravações aconteceram. Isso acabou levando 5 meses para a série ficar completamente com as gravações feitas. Os atores também nem se conheciam na época. Quem assistiu The Boys sabe que tem muita coisa aqui que sai do padrão de filmes de super-heróis que a gente está acostumado. A Amazon censurou algumas cenas, teria uma cena gravada em Toronto que ela foi cancelada por conta do alto grau de violência. Isso tem a ver com a cidade ter sofrido um ataque alguns anos antes. Um homem atropelou vários pedestres, então, para não causar polêmica, eles decidiram tirá-la. O conselho da cidade teria pedido também a remoção da cena. E uma pesquisa realizada semanas após o lançamento de The Boys comprovou The Boys estava mais popular que as séries da Marvel. Na trama, em um universo em que pessoas superpoderosas são reconhecidas como super-heróis graças a uma empresa chamada Vogue Entertainment, que garante que eles sejam monetizados e comercializados, como se fossem celebridades. A série se concentra em 2 grupos: os garotos titulares que estão de saco cheio dessa prepotência e dos abusos dos super-heróis, e dos super-heróis que não são quem eles são. E esse grupo é intitulado Os 7, liderados pelo Capitão Pátria. À medida que ocorre o conflito entre os 2 grupos, as situações vão ficando mais cabulosas. Antes de começar a falar da série, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não de The Boys, qual a sua cena preferida. Tá ansioso para a terceira temporada? Vai chegar agora em junho. Não se esqueça também de curtir o vídeo se possível, me dê dicas de outros filmes e séries para trazer aqui para o canal. Deixa também um comentário bem bacana aí para me ajudar. Se possível, compartilhe o vídeo que eu agradeço. Então, vou parar de falar. Vamos embora para a série. Bom, já de cara temos um ato heróico do Capitão Pátria e da Rainha Maeve. Quem faz o Capitão Pátria é o Anthony Starr. Grande destaque dessa série. E a Dominique McElligott. Eles aí estão impedindo uma fuga de um bandido. E logo depois eles já posam como celebridades, salvando ali um ato heróico que a gente já viu bastante em filmes e séries, né? O traje são presos a uma câmara de resfriamento por causa do calor. Só que em entrevista ao Entertainment, o Anthony Starr falou que várias vezes o equipamento que resfriava quebrava. Então tinha problemas ali, tinham que impedir a gravação, ou ele ficava no calorão, né? Esse modelo sempre é utilizado nos filmes da Marvel. A Starlight, para ir ao banheiro, demorava 25 minutos. Então também conhecemos a Vogue Entertainment, é uma corporação que lucra com os super-heróis. O grupo dos 7, compostos pelo Trem-Bala, o Black Noir, o Profundo, a Luz Estrela, que é a integrante nova, e o Translúcido, um cara bem babacão. E conhecemos o Hugh Campbell, quem faz é o Jack Quaid. Boa praça, trabalha numa loja de eletrônicos, está prestes a se casar com a
Robbie, quando temos a cena emblemática da morte dela. Eu adoro essa cena, eu gosto dessa câmera lenta, e como ela pega a gente de surpresa. O trem-bala, na pressa ali, acaba matando ela. Isso é o reflexo dos atos dos super-heróis, que a gente vê bastante, sempre morre alguém, só que aqui eles não têm limites. E a Vogue encobre bastante isso, como a gente vai vendo na série. O Hugh, de um cara pacato, acaba se tornando violento, mas tentando ali ainda manter o lado humano. A gente vai ver também em algumas cenas. Uma curiosidade interessante. Cada camisa que o Hugh usa sempre tem um ditado, um slogan ou um grupo de música em letras simples bem na frente. Também na graphic novel, nas HQs, isso é usado. E aí a Vogue tenta explicar que o trem-bala estava numa missão heróica. E a Vogue oferece uma indenização. O Jack Quaid faz muito bem esse personagem porque ele vai de um extremo ao outro, a vida dele muda completamente. Ele questiona várias vezes essa moralidade, até que ponto a vida do outro é importante, então a gente vê, e ele sempre tomado de sangue, né? Violência é o que não falta aqui. Quem faz o trem-bala é o Jesse T. Usher. Eu gosto dele também. Ele começa bem ruinzinho, mas aos poucos vai melhorando a sua personalidade. O pai do Hugh, quem interpreta, é o Simon Pegg. Você deve lembrar dele de vários filmes aí. Na HQ, o personagem foi feito para ele, as características do ator. Só que por conta da idade, acabou o papel passando para o Jack Quaid. A Luz Estrela, que é interpretada pela Erin Moriarty, toda animada para entrar no set, acreditando que vai fazer a diferença, quando na verdade é tudo fachada, marketing. Eles salvam o que dá para salvar, a verdade é essa. A mãe dela toda orgulhosa e a Luz Estrela é cristã. Só que ela não se corrompe. Se vocês prestarem atenção, ela nem usa uniforme direto, porque ela ainda não foi consumida por tudo aquilo ali que a Vogue oferece. Então é interessante a construção dela, e conforme ela vai entrando na equipe, vai se desiludindo. E conhecemos a poderosa Madeleine Stillwell. Quem faz é Elizabeth Shue, vice-presidente da Vogue. Nas HQs, era um personagem masculino, igualmente um homem sem controle, sem limites para nada. Ele se chamava James Stillwell. Aí mudaram para ser uma mulher. E ela tem uma ligação muito estranha com o Capitão Pátria. E aí vemos como a Vogue funciona. Isso que critica justamente as grandes corporações capitalistas. Tomam conta de tudo e não tem limites na hora de fazer seu produto vender. Há, sim, coisas relacionadas à política e também à hipocrisia. E esse Ezequiel é o retrato disso. Ele prega na igreja a cura gay, mas ele está ali com os caras escondido nessa boate. E os heróis são vistos como deuses. Precisam aparecer na mídia, a própria Vogue mensura as redes sociais, qual deles é mais popular, e eles são bem babacas, a começar pelo Profundo. Quem não lembra da cena do Bola Gato que ele obriga a Luz Estrela a fazer? Quem faz ele é o Chase Crawford. Eu gosto como ele vai se desconstruindo. Vai ficando meio piradão, é afastado da Vogue por conta dos escândalos que a Luz Estrela denuncia. Tem a cena dele com o golfinho, que eu acho engraçada, com a lagosta, ele se comunicando com os animais. É uma piada ao Aquaman. Inclusive, a série brinca com a Liga da Justiça. A mulher que depois o agride sexualmente, tocando ali nas brânquias dele. E ele é reduzido pelos sete. Ele é muito esculhambado, então eu acho divertido. Depois ele fica careca. E aí o Hugh conhece o Billy Bruto, interpretado pelo Karl Urban, o meu personagem preferido. De início você não sabe quem ele é, se ele trabalha para o governo, algum agente secreto, um mercenário. Só que a gente vai descobrindo aos poucos que ele está em busca de vingança contra o Capitão Pátria. Ele é durão, boca suja, parece que é ateu. Ele quer expor a corrupção dos heróis. Então começa ali a investigação. Ele diz para o Hugh que pode ajudá-lo a desmascarar o trem-bala. Então eles vão parar nesse lugar dos supers, onde eles fazem tudo que é depravação. E lá tem uma imagem que o trem-bala esteve naquela noite no lugar antes de matar a Robin. E aí o Bruto pede para o Hugh entrar na Vogue para poder grampear os heróis. Só que ele acaba sendo visto pelo Translúcido, que segue ele até a loja, onde rola uma cena muito maneira e eles conseguem derrubar ele. Eu gosto dos efeitos especiais aqui também. E quem faz é o Alex Hassel. Ele é pervertido, ele fica escondido nos banheiros femininos e fala bastante palavrão, além da bunda dele invisível aparecer na cena. E aí a Luz Estrela quer desistir de entrar na equipe, ela fica bem desiludida com o que aconteceu. E a gente vê aí toda a farsa montada, né? Tem uma assistente ali da Vogue que fica mandando eles falar, eles têm que seguir o roteiro, o Capitão Pátria começa a não gostar disso. E também, outra cena muito legal, o prefeito passa a chantagear a Madeleine com relação a um tal composto V. O Capitão Pátria, na intenção de defender a sua mãe, ele vai lá e derruba o avião numa cena sensacional e inesperada. Quando eu assisti, eu fiquei, what the fuck, que
tá acontecendo? Quem é esse cara? E os heróis são tratados como se tivessem recebido esses poderes de Deus, foi algo divino. Então, por isso que eles têm toda essa adoração, veneração das pessoas. Originalmente, os Sete interceptariam aviões que se dirigiriam para as Torres Gêmeas durante os ataques de 11 de setembro. Os heróis mataram os terroristas, mas a missão se torna um desastre e eles falham ao impedir que um avião se choque na ponte do Brooklyn. Conhecemos o francês. Quem faz é o Tomer Capon. Ele tem 1001 facetas, é um gênio do crime, é especializado em várias coisas, em ciência, química, física, conhecedor de armas, munições e sabe se infiltrar. Ele e o Bruto já trabalharam juntos. E o Capitão Pátria vai lá dar uma prensa no profundo porque encontrou pistas que ligam ele ao acidente. E também essa questão do Hugh não sujar as mãos é bem interessante quando ele fica olhando um cartaz na parede falando mantenha suas mãos limpas, quando no final ele mata o translúcido com uma explosão, né? Eles colocam uma bomba dentro do herói e aí ele explode. Outra cena muito maneira. E de repente também, você não espera aquilo. Essa moralidade dele entra em conflito toda hora. A vingança. Até maneiro porque ele não consegue nem olhar para a cara do trem-bala, né? O humor é absurdo. Eu destaco a cena do trem-bala com um menino com câncer. Vocês já prestaram atenção nessa cena? O Black Noir sempre caladão, tem uma cena que ele vai tocar piano ali, tem um cara tocando piano, ele olha, o cara sai de perto. As cenas do translúcido preso na jaula também. Profundo e as suas crises, ele faz até terapia. Os próprios rapazes também interagindo um com o outro. E aí a Vogue tá tentando se infiltrar no serviço militar, contratar heróis para se alistarem. E a Steel consegue chantagear um senador para que ele consiga dar andamento nesse processo. E aí o Capitão Pátria dá por falta do translúcido e começa a procurar por ele, sem imaginar que ele já se foi. E o Billy procura uma agente da CIA para saber sobre os arquivos Mallory, algo envolvendo Supers e a Vogue. O que na série tem bastante destaque é a violência. Tem a morte da Robin, como eu já citei, a morte do translúcido. Tem uma cena que o Billy esmaga a cabeça do Mesmer no banheiro, é bem visceral também. A cena de sexo da Lâmina com o síndico do prédio dela, que ela esmaga a cabeça dele, eu acho essa cena muito maneira. E também da Químico matando as pessoas. Claro que nas HQs o tom de violência é muito mais gráfico. Conhecemos o leitinho da mamãe. Quem faz é o Lars Alonso. Ele tem uma treta com o francês por conta de uma missão dessa Mallory. Então os rapazes passam a vigiar o trem-bala e a Lâmina, que é uma fé que o herói esconde ali, e a gente descobre que esse composto V é como se fosse uma droga que dá poderes para os heróis. Ou seja, eles não nasceram com poderes. E esses heróis são mais preocupados com a aparência. São egoístas, corruptos, basicamente seres humanos, só que com poderes. E aí os rapazes, após verem a Lâmina matar um cara, começam a chantageá-la para saber onde vem esse composto V. A Luz Estrela não consegue se adaptar a esse protocolo da Vogue. Ela salva uma menina de uma tentativa de estupro e isso acaba viralizando. Interessante também é que ela conhece o Hugh e os dois acabam se apaixonando. De início ele não sabe quem ela é, mas ela também não sabe que ele pertence a um grupo que quer derrubar os heróis. Só que o Bruto que não curte isso. E aí o Capitão Pátria mostra para Madeleine os restos mortais do translúcido e uma mensagem de ameaça. O responsável pela trilha sonora foi o Christopher Lennertz. Temos vários clássicos aqui de músicas tocando e também músicas clássicas de super-heróis que a gente já conhece. Um sax, uma coisa mais intensa, mais épica, os momentos mais debochados. E aí começamos a entender a questão do Billy, a jornada dele para se vingar, principalmente do Capitão Pátria. Sua esposa Becca trabalhava na Vogue. Ela é responsável pelas mídias sociais. Quem interpreta é a Chantel Van Santen. E aí, com a informação da Lâmina, os rapazes vão até o local onde o trem-bala consegue o composto V. E aí conhecemos a Fêmea, como é chamada nos HQs. Depois a gente descobre que o nome dela é Kimiko. Quem faz é a Karen Fukuhara. Ela não diz uma palavra, mas o olhar é muito interessante. Essa moça era usada como experimentos nesse composto V, para criar super terroristas. Olha só. E ela e o francês têm uma química muito boa, isso a gente sabe muito bem. Os dois são muito amigos. E temos a cena mais marcante para mim dessa temporada, que é o Capitão Pátria e a Maeve não podendo salvar as pessoas do avião. Os terroristas atacam o avião, só que eles chegam heroicamente, matam eles, só que tinha um lá na cabine dos pilotos. Ele atira no piloto e o Capitão Pátria com um raio laser mata o terrorista, mas atinge o painel de controle. Então o avião vai cair. Ele se recusa a salvar, né? É uma cena bem legal, bem forte, que também vai desconstruindo a Maeve. Ela vai questionando muito essa questão da vida e da morte. As atitudes dos heróis. E depois a Vogue faz todo lá um
momento de luto, o capitão fala bonito. Isso é usado pelo capitão para poder intensificar mais ainda a parte dos militares, dos heróis entrarem no serviço militar. Eu acho uma cena muito forte, muito pesada. O trem-bala começa a ter consciência do que está acontecendo, que a Kimiko fugindo vai dar merda. Então ele tenta ir atrás dela no metrô, não consegue pegá-la, e depois ele acaba matando a Lâmina por ordem do Capitão Pátria, forjando uma overdose. E ele acaba reconhecendo o francês pelas imagens da câmera do apartamento dela. O Black Noir vai atrás do francês, mas a Kimiko vai lá e consegue pelo menos fazer com que ele fuja, né? A Kimiko tem poderes igual do Wolverine, tá? E tem também a Believe Expo, outra debochada completa do roteiro, a religião em si. Pessoas que usam a religião para ganhar dinheiro e a Vogue com os heróis também naquele meio. É tudo um disfarce para o Capitão poder montar esses super terroristas aí para os heróis assumirem de vez o serviço militar. Aí o Hugh se infiltra ali para poder pegar algumas informações do Ezequiel. Ele é batizado pelo Capitão Pátria numa cena bem tensa. E aí o Bruto e o Leitinho vão até a Vogue. E lá a cena mais emblemática também, quando eles encontram os super bebês. E descobrem que não tem dom nenhum. Tudo faz parte de um experimento. E o Bruto pega o bebê assim e usa o raio laser dele para matar os seguranças. E a Luz Estrela aproveita para falar em público sobre religião, que não se pode julgar ninguém, e falar sobre o Bola Gato lá quando ela entrou nos sets. Na HQ, ela tinha que fazer em cada homem, tá? Eu tô rindo, mas não, é sério, o negócio é sério. É que o tom é muito debochado mesmo da série. E a Maeve ainda continua se culpando. Tem uma história dela ali com uma ex-namorada, parece que elas se afastaram por conta dela ser super-heroína, a namorada não gosta dessa exposição, e as duas terminaram não muito bem. Aqui a gente vê muito um comparativo dela com a Luz Estrela. A Maeve, quando entrou, deveria ser igual ela, mas mudou muito. E agora ela questiona como que perdeu seus valores. Nas HQs, ela é muito cuzona, ela é babacona ao extremo. Aqui não, ela é mais humanizada, se eu posso dizer. Então a gente acaba descobrindo que a Vogue usa como fachada super instituições de caridade para poder vender o composto V como se fosse uma vacina e criar super bebês desde 1971. Então os garotos têm uma super bomba nas mãos. Eu acho legal também o Capitão Pátria ter que fingir que teve uma infância ali para comover, para as pessoas se identificarem, quando ele não teve. Ele foi testado, era objeto de teste. Isso é muito interessante, a falta de uma figura paterna e materna, o que torna o herói mimado. E nas HQs ele enlouquece, ele sai matando um monte de gente, ele provoca um verdadeiro genocídio. Aqui, em alguns momentos, a gente percebe algumas coisas, principalmente na segunda temporada, mas é caso para outro vídeo. Ele, por conta própria, decide investigar mais sobre seu passado. Ele procura o já aposentado Dr. Vogelbaum para saber sobre a Becca. Só que ele informa que ela teve um filho do Capitão Pátria e ambos morreram. A Vogue encobriu tudo. Para os rapazes saberem de onde a Kimiko veio, eles procuram o Mesmer, um telepata, um super meio aposentado, deixado de lado. Quem interpreta é o Haley Joel Osment. Você lembra dele de O Sexto Sentido e Inteligência Artificial. Tem um drama dele ali com a filha, ele é divorciado, não consegue vê-la. E aí descobre que ela se chama Kimiko e que ela pertence a um grupo terrorista. E aí também eu acho interessante uma cena que o Bruto leva o Hugh para uma reunião de sobreviventes a algum ato sem pensar desses heróis. E o Bruto fala aí que as pessoas têm que lutar, têm que parar de adorar esses heróis porque eles não têm limites. Eles têm que obter justiça, que é o que o Bruto está tentando fazer. Ele explica para o Hugh que a sua esposa, Becca, foi estuprada pelo Capitão Pátria. E aí o Mesmer traz os rapazes, entregando eles para o Capitão Pátria. A direção, na maioria dos episódios, é do Philip Sorissia. Ele dirige 4 episódios, os outros são dirigidos por diretores diferentes. Aí temos um flashback explicando sobre o Billy, a Becca e o Capitão Pátria. O trem-bala já está sofrendo por conta do tal composto V. A gente lembra que ele venceu lá a corrida, o outro corredor, e por conta da droga, e teve a perna quebrada pela Kimiko numa tentativa ali de pegar o pai do Hugh como refém e pedir que o Hugh fosse até o encontro deles, mas o Hugh foi mais esperto. E também tem uma cena de racismo que ele sofre só por não estar com um uniforme de super-herói numa loja. É interessante. Depois ele se recupera tomando o composto V. E aí o Capitão Pátria acusa a Luz Estrela de ser conspiracionista. Ela está com o Hugh para poder acabar com os heróis.
Aí ela fica sabendo as verdadeiras intenções do namorado. Por conta dessas descobertas já dos supers com os rapazes, o pai do Hugh e a família do Leitinho precisam ficar escondidos. E aí tem um flashback do Bruto conhecendo a Grace Mallory. Quem faz é a Layla Robbins. Ela é uma ex-agente da CIA, fundadora do grupo dos The Boys. Os netos dela foram incendiados pelo super facho de luz, que elas já estavam investigando a Vogue. O herói descobriu e acabou com o serviço deles. Eu gosto dos efeitos especiais também, algumas cenas são um pouco escuras, mas mostra ali o voo dos supers, os saltos, as cenas de ação são boas, mas eu acho que essas cenas escuras são um pouco para esconder o grau de violência. E aí a Steel já é orientada pela agente da CIA, a Raynor, sobre as acusações que podem vir contra a empresa. E aí a gente vê a cena do super terrorista lá explodindo. É uma cena bem legal. A Luz Estrela finalmente confronta o Hugh e ele conta sobre a Vogue e o composto V. Depois ela vai lá brigar com a mãe, né? E aí os rapazes passam a ser considerados fugitivos. O Pentágono decidiu manter o composto V em segredo. E a Steel alegou que terroristas roubaram a fórmula. Aí o Leitinho, a Kimiko e o francês são levados por agentes que são contratados pela Vogue, eles são sequestrados. E o Billy não quer ir atrás deles, quer ir ao encontro da Madeleine. Eles vão ao encontro da Grace Mallory e ela fala sobre vingança, fala que o Bruto está motivado por ele mesmo, ele não está pensando num geral, e que a vingança é um caminho sem volta. O Hugh também questiona isso em alguns momentos. Ele decide ir atrás dos companheiros. Aparece brevemente o Stan Edgar, o CEO da Vogue. Quem interpreta é o Giancarlo Esposito, lá de Breaking Bad. E o capitão revela para Steel que ele criou os super terroristas. Ela fica toda feliz e eles transam ali mesmo. Como eu disse, a relação deles é estranha, parece mãe e filho, eu não sei. Dá até um incômodo em alguns momentos, mas ele tem muito ciúme do bebê que ela tem. Porque o bebê está tendo uma infância que ele não teve. E mais pra frente a gente vai ver a necessidade dele por leite. Mas também essa relação de amantes. O elenco e a equipe estavam prontos para filmar uma cena, um homem de gelo e uma mulher vestido com um casaco de pele. Infelizmente a Amazon cortou a cena, por conta do alto custo. Depois, os garotos conseguem escapar lá da prisão que eles estavam. A Luz Estrela finalmente ajuda o Hugh e um confronto ali com um trem-bala que acaba tendo um ataque do coração por conta do uso excessivo do composto V. Eu gostei também de uma cena que a Maeve fala com a Luz Estrela para ela voltar a ser quem era antes, porque ela também se perdeu. Uma cena bem legal é o Billy confrontando a Steel. Ele coloca umas bombas aqui em volta dela e o Capitão Pátria já tinha falado com ela, você não vai mentir mais para mim não, né? O que ele fez? Ele voltou lá no doutor e arrancou a verdade, que a Becca está viva. E a empresária confessa que tem medo dele. E, para surpresa de todo mundo, ele a mata com um raio laser. Eu acho essa cena muito legal, os efeitos especiais, um pouquinho exagerados pelo tempo, né? Eu revendo a série, mas é legal. E aí o Billy ativa os explosivos. Só que ele foi salvo pelo Capitão Pátria. Ele acorda num jardim e revê a Becca e também o filho do capitão. E o herói fala para a criança, sou seu pai. Na HQ, realmente o capitão violentou a Becca. Nasceu o filho, ela acaba morrendo e o Billy vai lá e mata o filho do capitão. Na série dá a entender que isso não aconteceu, ela não foi violentada, ela teve mesmo um caso com o herói. A HQ foi finalizada em sua 72ª edição. The Boys é uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados como deuses abusam de seus poderes ao invés de usá-los para o bem. Eu acho a série divertida, sádica, cômica, diferente de todos esses estilos de super-heróis. Já tínhamos visto em Deadpool, né? Muitas críticas a redes sociais, o machismo, o sexismo, grandes corporações apontadas em coisas políticas, pessoas que têm dons, mas usam em seu bel prazer, a hipocrisia da mídia, objetificação de pessoas, o desserviço na maioria das situações, como que as pessoas que estão lá embaixo são humilhadas, enfim. Há muitas simbologias aqui que são bem interessantes de acompanhar. A série foi renovada para a 2ª temporada e está chegando a 3ª temporada aí com novos heróis, novos conflitos. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês sabem bem que os The Boys ganham poderes, eles tomam o composto V para bater de frente com todos os heróis aí, os heróis. Mas é isso, pessoal. Isso que foi The Boys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos aguardar aí a 3ª temporada. Eu gosto muito do Capitão Pátria e do Billy Bruto.
São os meus personagens preferidos. Qual cena você mais gostou? Qual a cena mais impactante? Eu esqueci alguma curiosidade? Comenta aí também. Mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais bem aqui embaixo, mais 2 vídeos aqui, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.